Namastê para quem está chegando na nossa live, a segunda live do nosso estudo sobre as virtudes do Yoga. Sou o professor Jonathan, pelo Humana Yoga. Nós estamos trabalhando esse título, As Virtudes do Yoga. É possível você verificar, quem tem alguém presente aí que possa confirmar o áudio, está tudo bem? Bom, antigos ensinamentos para esta época de crise global. Então, o livro é do autor Georg Ferenstein, um grande estudioso. E aí, nessa segunda live, devido a um problema técnico que a gente teve de não ter salvo, eu vou sintetizar a live anterior, a primeira, e considerar essa a primeira e a segunda live. Ok? Então, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar essa discussão. Bom, diante das situações atuais, em relação às crises que o nosso mundo vem passando, o Georg escreveu esse livro alguns anos antes da morte dele. E esse livro vem retratar, refletir aí sobre como incluir o yoga no nosso cenário de autocuidado, e aí num autocuidado que tenha uma visão mais ampla, mais autêntica, no sentido de reconhecer o corpo um pouco além, né, do corpo físico apenas, numa ideia, numa reflexão de que é possível integrar o yoga a um processo de transformação pessoal, sem de algum modo retirar dele a noção de espiritualidade e de desenvolvimento ético e moral. E aí, por que esse livro é tão importante nessa fase, ou mesmo é tão importante para quem está dentro do yoga e para quem está dentro da jornada de autoconhecimento? Porque, de algum modo, é impossível a gente retirar do yoga a ideia de que a espiritualidade, o processo de consciência, de transcendência, pode estar fora do contexto do yoga, da prática do yoga. Então, o grande ponto é retornar a um estado de integração. Então, vocês devem ter ouvido falar muitas vezes sobre a ideia do homem integral. E aí, homem não como gênero, mas como característica, né, genérica sobre a nossa espécie. O homem integral. E a ideia de se tornar integral é a ideia de compreender que o que é integral inclui o germe no contexto mais profundo, né? Aquilo que é o nutriente da semente e a estrutura da semente que guarda a essência do ser, as bordas, enfim, todo igual como um cereal integral, né? Isso é um cereal integral. Jonathan, a Michelle aqui está perguntando qual é o livro. O livro As Virtudes do Yoga, de Georg Ferenstein. Antigos ensinamentos para esta época de crise global. Ok? Então, nós fizemos na primeira live, como eu comentei, uma série de comentários. Eu vou fazer uma síntese rápida, pegando aqui o prefácio do autor. E aí eu vou lendo e a gente vai comentando para a gente avançar já para a segunda parte, para quem já participou da primeira live. E aí a gente avança, tá? Bom, o primeiro ponto que o Georg traz, que a gente vai refletir sobre ele, é entender o que é espírito e o que é espiritual e reconhecer isso como uma fundamentação dentro da prática de yoga, tá? Então ele diz aqui, reconheço que os termos espírito e espiritual são antiquados e talvez obsoletos, além de problemáticos. No entanto, continuo a me valer porque suponho que a maioria dos meus leitores terá alguma noção do significado que lhes são atribuídos por mim. Mas estou ciente de que algumas pessoas têm dificuldades com essas palavras. Assim, eu gostaria de fornecer alguns comentários esclarecedores. Para mim, espírito
é um modo abreviado de realidade última, isto é, a realidade tal como ela é, além de toda a conceitualização. Já a palavra espiritual, mais uma vez, indica qualquer coisa que se relacione com essa realidade última. Em particular, o ato ou atitude de autotranscendência voluntária e consistente, que é parte essencial do yoga e de outras tradições semelhantes. Do meu ponto de vista, a distinção entre espiritual e religioso é relativa ao grau. A espiritualidade dá ênfase à prática sistemática e contínua de autotranscendência, com o objetivo de compreender plenamente a realidade última, que, em concordância com o misticismo, é entendida como o próprio núcleo de nossa natureza humana. Já a religião também incentiva a autotranscendência, mas é convencional em seu enfoque, dando ênfase ao comportamento moral íntegro, à obediência, à vontade da realidade última retratada como uma pessoa, isto é, um deus ou uma deusa. E aí nós havíamos falado sobre, e é legal até repetir isso para fundamentar bem, e aí eu recebi algumas perguntas sobre essa questão. A questão do o que de fato caracteriza uma religião. Bom, eu não sou um teólogo, não sou um especialista no assunto. Cabe lembrar que você pode buscar outras fontes também, até porque, enfim, como eu coloquei, não sou um profissional dessa área, eu sou apenas um estudioso. A minha formação acadêmica, inclusive, é como biólogo. Eu adoro a visão e busquei a biologia exatamente pela inclinação litúrgica que eu encontro dentro da natureza sem precisar encontrar um templo. Já, nesse caso, dissolvendo essas informações, a religião tem uma característica de fundamentar liturgias, mecanismos de ritualísticas e estão vinculadas a um culto, e esse culto, o nome já diz, é cultuar. Então, nesse culto, o que eu estou buscando através de ferramentas, como eu coloquei, litúrgicas, como a prece, como a oração, como cânticos, como velas, como bebidas, como o vinho, a água e outras ferramentas, encontrar um vínculo. O que destaca a religião do processo de espiritualidade é que na religião você tem um processo sacerdotal, onde você tem um grupo clérico ou não precisa ser propriamente clérico, mas pode ser um grupo de pessoas que dominam, não de modo pejorativo o termo dominar, mas estão à frente estão liderando aquele grupo para consolidar aquela tradição. Então a liturgia, os rituais vão compondo estruturas tradicionais, e aí encontra-se através de escrituras, de textos, um mecanismo de instrução dessas pessoas que vão ascendendo verticalmente, no sentido institucional, esse processo. Então, considere que a religião, nesse caso, precisa de ter alguém liderando, e esse alguém liderando geralmente percorreu uma jornada, e essa jornada é uma jornada institucionalizada. Já dentro da espiritualidade você tem um desbravamento sem propriamente uma condução ou alguém à frente desse processo, semelhante ao que eu coloquei dos processos sacerdotais. Você não tem isso no processo da busca espiritual, numa ideia de menos institucionalização desse vínculo com o místico. E aí o místico distorceu muito também esse termo, porque místico quer dizer aquele que enxerga Deus em tudo, né? Aquele que vê o divino em tudo, o divino se manifestando em todas as coisas, em formas quaisquer que existam. Diferente já da maior parte dos grupos religiosos, que toma às vezes como uma blasfêmia ou como uma ideia de diminuição do divino, achar que Deus, por exemplo, se expressa numa formiga ou numa árvore ou no movimento das nuvens, e aí vê às vezes essa expressão de contemplação do divino como uma visão pagã, e aí começa a ter várias distorções. Então, o yoga está muito mais inclinado então a um processo de espiritualidade.
E aí vem aquelas pessoas e tentam romantizar um pouco, e com todo respeito, mas elas tentam romantizar a ideia de que religião é é se religar ao divino. Então, na espiritualidade você não tem que se religar a nada, porque você já está ligado, você já está na tomada, então não tem como desconectar, né? É impossível isso, ainda que você morra, você ainda está conectado na espiritualidade, porque a espiritualidade compreende uma visão de que Deus está em tudo, está no todo, e todo sou eu, e eu sou o todo. E aí, é difícil isso, porque é muito complexo as pessoas abrirem mão de termos que são tão arraigados na nossa cultura, em especial o termo religião. Você tem uma religião, você pode dizer, não, eu tenho uma espiritualidade. E aí a pessoa fala, mas a sua espiritualidade não é uma religião? E você fala, bom, talvez, mas eu acredito que não. Se você for um genuíno praticante de yoga, um místico, você vai perceber que na realidade você busca através da espiritualidade, e alguns aderem a algumas instituições religiosas que institucionalizam tradições para que você valide determinadas condutas que então seriam essas que estariam nutrindo essa ideia de espiritualidade. Então cabe a gente sempre separar um pouco sobre isso para não se perder. Em especial, por exemplo, quando se trata sobre a ideia de elevação, né, a ascensão da Kundalini, da força vital, e aí as pessoas falam, não, vamos despertar a sua Kundalini por tais e tais ferramentas, e aí a verdade é que pelo yoga o seu Kundalini nunca não teve desperto, ele sempre esteve acordado, desperto, senão você estaria morto, ou você seria só um pedaço de carne ali, então é impossível. Se você está vivo, você está com o seu Kundalini desperto. E a morada do Kundalini não é a base do sacro, a morada do Kundalini é o cérebro. Basta vocês estudarem autores sérios e bem conceituados da jornada do yoga, que vocês vão ver que o nosso Kundalini está dentro da nossa cabeça, não dentro do nosso quadril. Então, o Alexander aqui está perguntando, então toda espiritualidade é uma busca somente individual? Sim, numa visão de busca, sim. Quem busca, o buscador, sim. Não, nem por isso ele tem uma posição egocêntrica nesse processo. Buscar a sua espiritualidade é buscar seu mecanismo de se enlaçar ao que você considera divino. Mas nem por isso você está isolado, porque para que você faça isso é necessário que você esteja conectado com o todo, né? Ou mesmo na observação do todo, espelhando o todo em você, tá? Então, bom, ao defender o uso que faço da palavra espiritualidade, não ignoro o fato lamentável de que, desde a década de 70, esse termo tem sido manipulado de maneira implacável pelos mercadores de bens de consumos religiosos. Esse é um ponto bem discutido em uma perspectiva política, certo? Os autores expõem que a qualidade destrutiva do neoliberalismo em relação à cultura, com sua concomitante comercialização e homogeneização da vida, na verdade, eu concordo com eles que nós deveríamos suspeitar com razão dos convites para um retorno a tradições religiosas. Ao mesmo tempo, não deveríamos descartar de modo negligente essas tradições, mesmo se isso fosse possível, pois elas constituem um surpreendente recurso de sabedoria humana coletiva. Então, ao escrever o presente livro, fixei para mim mesmo duas tarefas relacionadas. O meu primeiro objetivo é introduzir os ensinamentos morais do yoga num contexto cultural, entrecruzando livremente o yoga hindu, o budismo e o yoga do jainismo, que são as três principais formas de tradições indiana do yoga. Então, meu segundo objetivo é mostrar a relevância dos ensinamentos morais do yoga para a humanidade contemporânea, especialmente à luz de uma crise global atual. Sei que moralidade também não é um termo em moda, mas assim como espiritualidade, ele permanece útil, portanto eu o empreguei sem hesitação ou justificativas. Talvez seja precisamente a visível ausência de uma perspectiva moral em nossa sociedade ocidental contemporânea que torna algumas pessoas intolerantes em relação à própria palavra. Não obstante, é uma palavra perfeitamente apropriada no presente contexto. Eu gostaria de iniciar dizendo que o yoga não deve ser medido pelo charme de suas posturas físicas espetaculares,
ou estados fabulosos de meditação que produzem tanto fascínio em nós, dos tempos modernos. O yoga, que reside no âmago das grandes culturas indianas, ou seja, hinduísmo, budismo e jainismo, é, conforme indicado, uma tradição espiritual. Nessa condição, ele diz respeito ao crescimento pessoal e ao objetivo último de completa transcendência até o ponto da perfeita liberdade interior. O cerne do processo do yoga que conduz o praticante de um estado de existência inautêntico até o ser autêntico não é glamuroso e prossegue por meio da transformação gradual e silenciosa do corpo-mente de cada pessoa de sua vida diária. Então, nós havíamos falado no nosso primeiro encontro duas coisas que eu quero lembrar. A primeira é que o livro nunca acaba na live. O livro começa na live e as lives vão sendo dissolvidas, as temáticas da visão do yoga, dentro desse contexto da literatura que a gente está estudando. Então, não espere que a gente conclua alguma coisa, porque a ideia não é concluir nada nesses encontros. A ideia é avançar na discussão, no debate, né? na temática do estudo do livro, ou seja, o yoga dentro de um cenário de crise global. E aí o outro ponto é falar sobre a questão do entendimento do erro, né? Então, pegando a ideia da religiosidade, os religiosos tendem a uma ideia de induzir, né, e de aprofundar o grau de exigência moral dentro desse processo sob uma perspectiva de perfeição, né? Então, perfeição não no sentido que somos imperfeitos, porque isso claramente a maior parte das religiões dizem, né? Somos imperfeitos, estamos enclausurados no corpo, estamos presos ao corpo, estamos dentro do reduto de sofrimento. E você vai vendo várias informações sobre isso. Isso não compreende a totalidade da visão religiosa, ok? É uma parte né? A parte da parte religiosa que é boa, ela por si só, ela é o que, vamos dizer, é o que mantém as religiões até hoje sobrevivendo. Mas existe uma parte dessa abordagem religiosa que distorce esse processo. E aí entra um ponto espetacular dentro disso. Quando a gente fala em pecado, a gente está falando, então, de errar o alvo. Então, essa é a essência do termo pecado. Então, eu erro o alvo. Quando eu erro o alvo, eu sou um pecador. E eu erro qual alvo? O alvo de ser perfeito. Então, eu miro a perfeição, e essa perfeição vem com dogmas, crenças e, depois de dogmas e crenças, virtudes. Não antes. Eu tenho que ser virtuoso. A maior parte do processo entra no processo dogmático, entra num processo de crença. E aí esse desdobramento vai gerar ideias de possíveis aspectos de virtuosidade e outras coisas. E aí nessa ideia, então, quando você mergulha do outro lado do processo da espiritualidade, você tem uma certa, uma ideia de pertencimento maior ao seu estado humano de ser imperfeito. Imperfeito já não como uma ideia pejorativa de errante, de pecador, mas imperfeito no sentido de estar em vias de construção, estar se preparando, então entendendo a jornada encarnatória não mais como um fim, mas um meio. Então, eu não tenho como pegar e me transformar com um certo imediatismo. Então, devido a isso, eu vou lapidar gradualmente essa pedra bruta, e aí eu não tomo a ideia de erro ou desse processo como uma coisa tão pejorativa. E aí entra a sacada do que é, então, um buscador dentro da visão de espiritualidade e um buscador dentro de uma visão institucional, porque, do mesmo jeito, imagina, é como se fosse assim, talvez uma alegoria para separar. Você, na religião, você até se gradua, né? Você tem graduações, dependendo do grupo religioso que você participa. Você começa num determinado nível, iniciante, e vai graduando. Não é diferente em ordens religiosas ou em ordens como seitas e grupos que vão tendo graduações, níveis, né? E assim sucessivamente. Quem está na espiritualidade não tem como fazer essas graduações nesse processo. Isso ocorre claramente no yoga, que inclusive não tem como você pegar um praticante de yoga e perguntar assim, qual é o teu nível? Então o cara falar assim, não, como numa arte marcial, eu sou faixa branca, eu sou faixa vermelha, preta, azul,
Você não tem como. Então poderíamos medir assim, bom, você faz o Uttanasana com a mão inteira no chão e as pernas estendidas, ou você ainda faz com flexão? Aí você fala, não, ainda flexiona os joelhos e não espalma a mão toda no chão. Então vai lá para trás, você está começando agora. Quem já faz, vai para frente e fica aqui na frente. E aí você começaria a criar nichos dentro do yoga e estreitaria o yoga aos rótulos estéticos que não deixam de estar também em todos esses grupos religiosos que verticalizam o processo de ascensão. E aí você começa a entender que o yoga ele não é uma ferramenta para só ganho de elasticidade e também não é para só ganho de você virar o guru dos seus alunos na posição de guru no entendimento distorcido ocidental, porque se fosse no conhecimento autêntico indiano, todos nós seríamos gurus em geral. Depois de se formar, de estudar, teríamos a condição de ser professor. Guru, aquele que conduz ao esclarecimento, à luz, aquele que dá entendimento. Então, como que eu faço uma conexão elétrica de um fio com uma lâmpada? Então, ele te explica que você pega o positivo com positivo, emenda e faz. Mas isso é muito cotidiano, Jonathan. Eu estou falando de questões emocionais. Então vou te ensinar a respirar, vou te ensinar a meditar, vou te ensinar a encontrar uma ferramenta de apoio para você ir para o seu estado de luminosidade. Guru não é um sacerdote, tá? Não é semelhante a um cargo sacerdotal. Ele é um acharya, ele é um professor, ele é uma pessoa que ensina, correto? Então, continuando aqui, quando ele fala sobre o cerne do processo de yoga. O cerne quer dizer, então, o pilar, aquilo que sustenta, o cerne, né? Como se fosse uma coluna enfincada no chão, que mantém as raízes e verticaliza. Então, o cerne do processo do yoga, ou seja, aquilo que enraiza e eleva o processo do yoga, conduz o praticante de um estado de existência inautêntica até o ser autêntico. Então, nós não estamos falando desse modo outra coisa. É isso, basicamente. Inautêntico, autêntico, ou seja, de um estado de limitação, de crenças, de desenhos, de modelos, de cultura, de repressões, de ideias limitantes de si, para um estado de entender-se como um ser completo, inteiro, íntegro, como eu comentei no início, um homem integral, saindo de um padrão de julgamento, de autoexigência, de potencializar as impotências, para deixar essas impotências para trás e potencializar as potências que compõem o ser. E essas potências, basicamente, seriam coisas como lucidez, discernimento, bem-aventurança, entendimento, compreensão, aceitação, amorosidade, qualidades nesse contexto, nesse sentido, que elevam o ser, não eleva ele acima dos outros, eleva o ser sobre si mesmo, sobre as ignorâncias internas, as limitações internas sobre a jornada do outro, né? Então, há muito tempo eu pensava em escrever de modo mais detalhado sobre a dimensão moral do yoga, que considero ausente em muitos ensinamentos e práticas contemporâneos do yoga. Referi-me a questões morais em alguns trabalhos publicados sobre yoga. Como poderia deixar de fazer isso? Se é plenamente reconhecido pelos mestres yogis que o crescimento espiritual e o crescimento moral andam de mãos dadas. Como disse o amado Shivananda em Rishikesh, a ética é o fundamento do yoga. A ética é a passagem para a compreensão de Deus. Sem a perfeita ética, nenhum progresso ou realização espiritual é possível. Um aspirante ou um estudante de yoga deve ser estritamente ético. Ele deve ser verdadeiro e puro em pensamento, palavra e ato. Ele deve possuir excelente conduta. Ele não deve causar dano a nenhum ser vivo em pensamento, palavra e ato. Ele deve praticar com rigor o pensamento correto, a fala correta e a ação correta. Então, essas são palavras do Shivananda, narrando, então, basicamente, tudo isso que a gente está falando, só que com uma síntese clara e direta e objetiva. Ou seja, precisamos ter uma conduta ética, precisamos ter uma conduta moral diante da nossa vida, e isso inclui os comportamentos que envolvem, como vocês já sabem, a não violência, o não roubar,
outras questões de desdobramento. Então não tem como retirar da ascensão do buscador do yoga a necessidade dele se tornar cidadão. E aí eu gosto de usar o termo cidadania, porque cidadania é o que a ONU vem propondo para todos os países no mundo, que no meu leigo e pequeno ponto de vista como buscador, para mim cidadania é a religião que o mundo vai adotar no futuro, num contexto de entender os processos hierárquicos, os líderes, as necessidades dos nichos, o síndico do prédio, o prefeito, o vereador, o governador, o dono da empresa, o pai, a mãe, o pai, dentro de um sistema de família. Então, se todo mundo adotar o comportamento de cidadania, vai respeitar o cara com a cabeça raspada, vai respeitar a menina de saia curta, vai respeitar o cara que usa piercing no nariz, vai respeitar o cara que tem uma tatuagem na cara, vai respeitar todos os desdobramentos, porque todo mundo é livre por escolher esteticamente e comportamentalmente, sendo que aí todo mundo poderia ter a educação de botar o lixo, separar o lixo, ter uma... Então não tem como. E aí nós falamos até na nossa primeira live sobre a necessidade de entender que sustentabilidade caminha junto com igualdade social. Então não tem como separar. Eu vou adotar condutas sustentáveis e acho que quem é pobre tem que estar no lugar que é pobre e que o rico é o privilegiado, ele é merecedor de tal coisa, e aí você vai derrogar vários processos de sustentabilidade. Não tem como separar igualdade social de sustentabilidade, não tem como separar igualdade social de espiritualidade. Já num mecanismo, nos grupos religiosos, você tem aí os nichos de separação clérica e aí você tem grupos privilegiados dentro desse processo. Enfim, dúvidas, traz pra gente aí que a Mari vai ler para nós. Então, Mahatma Gandhi, talvez o mais conhecido praticante moderno de Karma Yoga, o caminho da autotranscendência, escreveu em sua célebre obra de autobiografia que a convicção de que a moralidade é a base das coisas criou raízes profundas dentro dele, ao passo que a descoberta que a verdade é a substância da moralidade tornou-se a única ocupação. Albert Einstein, uma voz inteiramente ocidental, observou: o intento humano mais importante é o empenho pela moralidade em nossas ações. Nosso equilíbrio interior e até mesmo a nossa própria existência depende disso. Apenas a moralidade em nossas ações podem conferir beleza e dignidade à vida. Então, enquanto estivermos vivos, devemos agir. Mesmo a escolha de permanecer inativo é um tipo de ação, uma postura que, como qualquer outra ação, tem consequências, desejáveis ou indesejáveis. Por exemplo, quando decidimos não votar em uma eleição, não estamos sendo meramente inativos, mas de modo indireto estamos contribuindo para um resultado político. Ou, para dar outro exemplo, se não tomarmos uma posição sobre questões ecológicas e se não implementarmos um modo de vida sensato em termos ecológicos, iremos contribuir de modo inevitável para o declínio contínuo de nosso meio ambiente. É minha esperança que este livro ajude os leitores atentos a entender, de algum modo, que a natureza das suas atividades à luz dos grandes princípios duradouros da espiritualidade e da moralidade. Então, avançando, ele fala: este livro busca preencher uma lacuna existente na literatura sobre o yoga e contrabalancear a infeliz tendência testemunhada atualmente de excessiva popularização da herança yogi. Com frequência, os devotos modernos do yoga nem mesmo têm consciência dos aspectos espirituais e morais da tradição muito antiga que eles presumem praticar. Esse estado de coisas há muito tempo me entristece, porque quando destituído dos seus ensinamentos espirituais e morais, o yoga não pode conduzir à liberdade, paz e felicidades interiores, conforme era o seu intento inicial. E aí entra a reflexão interessante. Bom,
se nós ficarmos presos a só a questão corporal, só a parte estética do yoga, e aí eu não estou dizendo de modo algum pejorativamente sobre o modo estético, porque quem não gosta de ter um corpo saudável, um corpo com alongamento, um corpo capaz de realizar atividades, né, físicas, todo mundo gosta. A questão não é essa, a discussão é mais profunda. É possível que como ele diz aqui, não será preciso muita imaginação para perceber que uma pessoa pode ter extrema aptidão física, mas ser mentalmente letárgica, emocionalmente insensível, moralmente corrupta e espiritualmente falida. Então, sim, é uma discussão que cria agitações internas. Porque como que eu posso trabalhar uma ideia só corporal? Então eu estaria fazendo apenas uma ginástica física e aí eu poderia transformar qualquer coisa que envolve corpo em yoga, se a questão é só movimentar o corpo. Quando na realidade, yoga, a base do nosso conceito, a base do nosso estudo é fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor e manter o seu esforço por fazer o seu melhor. Essa é a grande reflexão. A partir da ideia de que, a partir do meu esforço de me tornar melhor como ser humano, ou seja, de deixar as coisas melhor do que eu encontrei, eu tenho capacidade de potencializar virtudes, de tratar o outro bem, de tratar o outro, e o outro é tudo aquilo que é externo a mim. Então, ou seja, são os meus animais, são a higiene da minha casa, o meu vizinho, sim, os outros não é só os outros seres humanos, são também os outros seres inorgânicos, inclusive. Cuidar do solo, cuidar da água, cuidar do ar, cuidar de tudo isso e entender que quando eu, então, reconheço que tudo está conectado, eu enxergo Deus em tudo, eu me torno, como diz o Bhagavad Gita, ele diz, o yogi e o místico são um só. Então, o yogi, o buscador e o místico são um só. Não tem como eu separar a característica do yoga, de que o yoga é a união minha com todos os seres vivos, com todos os seres também não vivos, mas com tudo aquilo que me rodeia, com tudo aquilo que me orbita. E aí, quando eu desdobro o meu comprometimento em relação a esse todo, eu reconheço que eu estou vivendo em espiritualidade, que eu estou conectado com o sagrado. E aí o sagrado não num contexto contrário ao profano, mas o sagrado num contexto de que eu estou buscando fazer o meu melhor, que eu estou sacralizando, que eu estou me esforçando, que é um sacrifício fazer isso, né? É um sacro ofício, ou seja, eu torno sagrado e essa condução de me tornar melhor, porque afinal de contas, para me tornar melhor, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Então, como eu gosto muito de um termo que ele usa aqui, ó. Nos fracassos, na tentativa de viver à altura de nossos ideais mais elevados, nunca deveriam nos desencorajar. Então, vou repetir. Nossos fracassos, na tentativa de viver à altura de nossos ideais mais elevados, nunca deveriam nos desencorajar, mas nos estimular a aprender com os nossos tropeços, a nos levantar e tentar novamente. Diferente da ideia do pecado. Diferente da ideia do erro sendo de modo pejorativo, punido, sem a punição. Então eu olho para o meu erro, para os meus tropeços, e aí eu também não me comprazo com aquela ideia de autopiedade. Ai, eu errei. Ai, como eu sou errante. Eu não entro na autopiedade. Eu errei, e aí vamos resolver essa questão. Eu posso melhorar na próxima vez, eu vou me desculpar com você por isso, ter te machucado, ter te ferido, mas agora eu sou capaz de fazer melhor. E aí entra a capacidade da cidadania, diálogo, interação, comprometimento com o outro. Isso simplesmente é extremamente rejuvenescedor e transformador, correto? E aí ele diz, o crescimento interior não é linear e não pode ser explicado ou guiado por fórmulas rígidas. Da mesma maneira, não devemos permitir que a moralidade prosaica dos outros nos impeça de escutar nossa própria consciência, desde que estejamos comprometidos com a honestidade em relação a nós próprios e com o ideal de não ferir. Devemos, como insiste o Bhagavad Gita,
seguir nossa própria lei natural e interior, mesmo com o risco de cometer erros. Se a verdade e a integridade forem nossos ideais norteadores, não iremos falhar ao longo do prazo. Então, é realmente se reconhecer como um solo que precisa ser cuidado, tratado. Você planta semente, uma dá, a outra não. Você rega a que deu, planta outra no lugar que aquela que não deu e vai trabalhando. E vai mantendo esse processo. E aí ele nos diz aqui: é evidente que ao escrever este livro eu tive que examinar com detalhes minha própria história pessoal e reconhecer as minhas falhas e os meus fracassos. Não podemos crescer sem entender e reconhecer de maneira adequada os muitos rastros kármicos que nossas intenções, comportamento verbal e ações físicas deixaram para trás. Cada um de nós tem uma longa história de julgamentos errôneos e enganos que se estendem, como nos grandes mestres do yoga, por inúmeros períodos de vida. Quem vai atirar a primeira pedra? Perguntou supostamente Jesus de Nazaré. Assim, não olhemos para as imperfeições morais dos outros, mas concentremo-nos em nossos próprios defeitos e, o mais importante, em transformar o nosso caráter para evitar fraquezas morais no futuro. O lado maravilhoso de sermos humanos é podermos aprender a partir dos nossos erros e podermos nos projetar para fora da órbita kármica criada pela soma total de nossas motivações passadas. Agora, olha como essa frase é especial para isso que a gente está vivendo e falando. Para dizer o mesmo, em termos religiosos, o único tipo válido de arrependimento é agir de modo diferente, isto é, o esforço de nos tornarmos moralmente íntegros ou virtuosos. Então, se você quer se arrepender por alguma coisa, que você faça isso para se transformar em alguém melhor. E não para você desenvolver autopiedade e ficar na posição de vítima ou coitadinho. E eu, né? Num choro, num lamento, onde você está sendo narcisista com sua dor e com o seu processo de dificuldade. Então, sai da posição de espelhamento e olha para frente e pensa, bom, eu realmente posso me arrepender com a tranquilidade de determinadas questões que aconteceram e impulsionar o meu ser para essa transformação intrinsecamente moral, num contexto de saber escolher pelo aquilo que me faz bem e pelo aquilo que faz bem pelo outro, e entender que quando eu faço bem para mim, eu faço bem para o outro, quando eu faço bem para o outro, eu faço bem para mim, e aí eu entendo que existe uma sustentabilidade ligada à igualdade de escolhas, à igualdade de ideias, a igualdade não no sentido de pensarmos iguais, mas no sentido de aceitarmos que o outro também pense. Não, é muito importante que a gente permita que o outro também pense, que o outro também faça, que o outro tenha o direito de, bom, eu fiz, errei e escolhi por isso. E aí quando alguém errar com você na próxima vez, você vai falar assim, poxa, parabéns, agora sim a gente está consolidando a nossa relação. Agora sim a gente está conseguindo ter mais qualidade nessa relação, porque a gente está sendo mais íntegro, mais honesto, mais verdadeiro na nossa essência, que é não ficar numa loucura, né, numa moralidade, como ele usou o termo, há pouco, como a gente falou, uma moralidade arcaica, abusiva, né? Você errou e aí você usar isso como uma barganha de manipulação sobre o comportamento do outro, e a gente está já muito bem treinado sobre isso, porque o que não falta é gente fora da nossa casa para palpitar sobre a cor do seu cabelo, sobre como você penteou o seu cabelo, como você se vestiu, o tamanho do seu short, a calça que você está usando, a cor que você está fazendo, e o carro que você comprou, e blá 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 blá, todo mundo, né, como ele falou, olhando para fora. Então, se você quer fazer alguma coisa por esse processo, né, olha para a sua busca, a sua jornada. Então, cada um de nós tem uma história de julgamentos errôneos e enganos que se estendem, como nos garantem, né, os mestres do yoga. Então, finalizando esse capítulo, eu não sou conhecido por ser politicamente correto. Por essa razão, como acontece com meus outros livros, a presente obra não serve de instrumento aos cínicos, nihilistas e religiosos fundamentalistas contemporâneos.
ela defende de modo imperturbável a recuperação da nossa herança espiritual e moral comum, conforme formada e realizada pelos grandes mestres do passado. Mesmo quando discordamos deles em termos filosóficos, podemos e devemos aprender com o exemplo de suas práticas morais e espirituais. Na falta disso, creio que a falência moral e espiritual de nossos dias, combinada com os crescentes desastres ecológicos e sociopolíticos, irão se revelar imensamente destrutivas para nós. Faz sentido, gente? Considerações? Então, vou começar, a gente ainda tem mais um tempinho, a gente ainda tem mais 17 minutinhos e a gente vai avançar. Então, aí na próxima sexta a gente continua do ponto que a gente parar, né, nesse momento hoje. Quando as pessoas pensam sobre yoga, o mais provável é que venha à mente delas a aptidão física e as posturas retorcidas. As mais bem informadas sabem que o yoga é uma antiga tradição indiana de realização espiritual que almeja a liberdade interior e a superação do sofrimento, por meio da transcendência do ego. Assim, o yoga é, sobretudo, uma prática espiritual ou uma espiritualidade. É estranho que alguns praticantes ocidentais de yoga, inclusive alguns professores muito populares, tenham procurado retirar do yoga a sua orientação espiritual, negando-lhe qualquer relação com a espiritualidade, a disciplina mental ou o desenvolvimento interior. Já se chegou a afirmar que o yoga é destituído de ensinamentos morais, o que sugere que as pessoas podem viver como lhes apraz. Nada poderia estar mais distante da verdade. Desde os primeiros tempos, o yoga tem estado intimamente relacionado com a aspiração espiritual da humanidade de penetrar o véu que envolve a mente comum, com os objetivos de ver a realidade tal como ela é, além dos dogmas, das doutrinas, das suposições e hipóteses. O yoga, em outras palavras, sempre foi, em primeiro lugar, uma disciplina da iluminação, do crescimento pessoal, até o ponto da completa liberdade interior e da percepção desanuviada da verdade. Por que é importante considerar esse ponto também e falar um pouco dele? Quando a gente pensa em iluminação, a gente pensa exatamente em retirar a maior parte do aspecto da humanidade de nós. Então as pessoas pensam assim: ai, nossa, ele é iluminado, ele não briga, ele não fica irritado, ele não come, ele vive de luz, ele não faz nem cocô, ele não faz nada, ele não faz sexo, ele não chora. Eu acho que esse cara é um cara acéfalo, adoecido, e se você quiser conviver com esse cara aí, fique à vontade. Eu, particularmente, não conheço alguém assim, mas se eu conhecer, eu realmente vou chamar o médico, uma ambulância para pegar ele, porque a coisa tá feia. Então, o cara iluminado, ele não tem nenhuma dessas características distorcidas não humanas, porque isso não, nem o super-homem do Nietzsche tem essa característica, nem inclusive o super-homem da DC? Não é da Marvel, não. Pode ser, da DC. Nem ele tem essa característica. Então, de onde que as pessoas tiram isso? De uma ideia equivocada mesmo, de uma ideia extremamente boba, infantil, de que Deus vai se manifestar na Terra. Quer dizer, um Deus que é um Deus desumanizado, mas que ele é humanizado no contexto de estar entre nós. Então, é uma visão muito louca, cara. Então, exclui de preferência essas informações e vamos atualizar esses dados. Iluminação é iluminar-se, ou seja, não é iluminar o outro, senão a gente ia comprar uma lanterna e ia ficar passando nas pessoas, e ia iluminar elas. Não é essa a ideia. Iluminar é verticalizar a sua consciência para colocar sob suas sombras a luz do esclarecimento, a luz do entendimento. Outros mestres dizem assim, é afinar o instrumento. É um instrumento, como nós falamos, que vem cometendo algumas falhas, que são falhas melódicas. Em determinado momento ele fala de um jeito, daqui a pouco ele afiniza a voz, e aí ele vai afinando também não só a voz, mas como a conduta, a interação com o outro, a educação com os filhos, a interação com o chefe, com
com o aspecto social, com a menina da farmácia, com o cara do mercado, e assim sucessivas questões. Ele faz isso com lixo, ele faz isso... Então não tem como desassociar. E o cara iluminado nunca separou lixo na casa dele, ele faz meditações de 2 dias, mas você pede para ele cozinhar para os filhos, ele não sabe nem como que frita um ovo. Ele está iluminado, ele fala todos os mantras do Bhagavad Gita, lê os sutras de Patanjali de cabeça, mas não sabe plantar um pé de alface, não consegue conviver com a vida real dele, de uma vida natural. Temperatura do telefone. E aí, de novo... Não salvou de novo. Estamos voltando. Caiu a conexão. Então, voltando à nossa conexão. Então, nós estávamos falando sobre o processo da iluminação. Então, convenhamos de que não é um grande equívoco ficar separando as características humanas da ideia de elevação. Na realidade, é uma elevação sobre as naturezas humanas num contexto de aprofundamento e mergulho sobre o que é você, né, como um ser coletivizado. Então, criando um processo de igualdade, de consciência desse processo. Então, continuando, intriga sobre essa questão, por que o yoga moderno, ele, não o yoga moderno, mas eu vou usar um termo, né, o Hatha Yoga, contemporâneo aí que a gente vê nas grandes escolas, nas grandes capitais, no mundo afora, ele está estritamente conectado ao aperfeiçoamento físico e não entra no aperfeiçoamento do ser humano, no aperfeiçoamento da conduta, do caráter, das naturezas de interação social, de relacionamento e tudo. A pergunta é essa: por que ele não está nesse espaço? Então, cabe questionar, tá? Você que é praticante de yoga, cabe questionar se você está buscando yoga mesmo ou se você está buscando qualquer outra ginástica física apenas. A pobreza espiritual e moral de muitas escolas do yoga moderno não deveria nos cegar para a natureza real do yoga, que é mais do que óbvia, a partir de sua longa história e também de suas formas tradicionais atuais. Nesse ponto, eu devo fazer uma clara distinção entre religião e espiritualidade. Geralmente os dois termos são usados de maneira intercambial, mas demarcar os limites de ambos pode ser útil. Na minha compreensão, a religião refere-se a valores, crenças, atitudes e práticas de uma pessoa em relação a uma pessoa suprema chamada de Deus ou de divino, que geralmente são compartilhados por uma comunidade de crentes ou seguidores. É também comum que a religião, nesse sentido, envolva um fundador e uma elite de especialistas clericais que são encarregados de preservar a tradição religiosa. A ênfase é fazer a coisa certa, ou seja, né, não errar, fazer a coisa certa, que a gente falou no início. O comportamento moralmente íntegro com o objetivo de receber a graça de Deus e obter a aprovação da comunidade e dessa maneira o seu apoio. Quem é que nunca ouviu aquela frase? Não, mas ele é cristão. Não, mas ele não bebe, não fuma, ele não se droga, ele não... Se for no meio yoga, assim, ele não come carne, ele faz sichasana, ele faz uttanasana inteiro, ele tem uma elasticidade grande de perna, ele medita todo dia. Além disso, o conceito religioso de Deus é de uma suprema autoridade, uma superpessoa, geralmente de gênero masculino, que de algum modo existe fora de nós mesmos e com o qual a interação é possível, mas apenas enquanto criatura versus criador. A maneira característica de interação com esse Deus pessoal é a devoção e a prece. Em contrapartida, a espiritualidade pode ser entendida como o esforço mais individualizado pelo conhecimento direto da realidade suprema ou da união com ela, que geralmente é concebido como impessoal e que constitui o próprio núcleo do nosso ser, o si mesmo, ou a natureza búdica. Daí o conhecimento da realidade suprema ou a união com ela é também muitas vezes chamado de a realização do si mesmo. Outros termos para esse evento são iluminação, compreensão, liberação.
Uma vez que a realidade suprema não é apenas o fundamento de nossa existência, mas também o núcleo fundamental do nosso ser interior, ela não é uma força ou uma ação externa para o qual podemos dirigir preces suplicantes. Para sermos exatos, não podemos nem mesmo nos unir a ela, uma vez que ela já constitui a nossa verdadeira natureza. Não obstante, algumas tradições espirituais empregam a linguagem de fundir-se ou unir-se como concessão à mente convencional. Orientada ao dualismo, comum a todas as abordagens espirituais é a noção de que quem busca compreender a realidade suprema deve submeter-se a um processo de autodisciplina intensa, autotransformação e autotranscendência, que vai além das regras morais prescritas e, não obstante, envolve um comportamento moral íntegro. Acho que ficou claro, né? Então a gente está acabando a de hoje, nosso estudo de introdução. Eu fiz uma revisão da primeira, porque nós já havíamos perdido o primeiro vídeo, então agora nós finalizamos essa primeira parte. Então as reflexões são essas. Você pode mandar mensagem no direct, você pode acessar o nosso WhatsApp também da escola aí na bio do nosso canal, e você pode também acessar as práticas de yoga residenciais, as práticas de yoga em casa, os exercícios de meditação, pranayamas e coisas que nossa escola oferece, acessando escola.professoresdeyoga.com.br, e aí você tem acesso a todo o nosso trabalho, e nós estamos super à disposição. Basta mandar mensagens que a gente troca ideia e vocês são bem-vindos, por enquanto, nessa casa que não é casa, porque a nossa casa está em quarentena, mas logo a gente está se vendo e se abraçando e tomando kombucha. Namastê, saudações e até sexta-feira com a continuação do tema. Obrigado quem esteve com a gente, até a próxima.